Vamos ver uma aulinha aí de revisão sobre a ligação iônica, né? Na verdade, as ligações químicas é a interação entre os elementos para formar compostos, certo? Vai existir a ligação do tipo iônica, a ligação covalente comum e covalente dativa e a ligação metálica, tá? Na ligação iônica, ela vai ocorrer entre metal e ametal, certo? É o principal tipo de ligação que vocês vão encontrar. Mas pode acontecer também entre metal e hidrogênio, que é chamado de hidreto metálico, tá? Metal e hidrogênio é chamado de hidreto metálico, tá? Que não vai ser cobrado nessa nossa avaliação, tá? Então, quem são os metais? São os elementos de maior quantidade na tabela periódica. Aí, só para a gente relembrar aí a questão de quem são metais, quem é metal, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, veja só. Os metais são todos esses elementos que estão de roxo, amarelo, laranja, tá? São todos os metais. E depois de uma reformulação, esse que está de marrom, certo? Entre o amarelo e o verde, foram divididos. Na verdade, eles eram os semimetais. Mas agora, esses três abaixo, que é o germânio, o antimônio e o polônio, eles se transformaram, né? Foram classificados como metais, e os outros quatro como sendo ametais. Então, os ametais vão ser boro, silício, astato e telúrio, que são os quatro marrons, mais os verdes, todos os verdes que vocês estão vendo, tá? À esquerda, né, você tem aqui o roxo, né, que é metal alcalino e depois alcalino terroso, o amarelo, que são os metais de transição, alguns, tá? Mas são os metais, e a parte de baixo, que também são metais, certo? Que é de transição interna, tá? Enquanto que o amarelo, esse mais central, é de transição externa, tá certo? Só relembrando essa questão dos metais e dos ametais para vocês, tá? Então, voltando aqui, para realizar a ligação iônica, né, nós vamos precisar, tanto a ligação iônica como a ligação covalente, do diagrama de energia, certo? Que a gente vai fazer, eu vou colocar um pouquinho mais à frente, quando eu for usar os exemplos, certo? Então, o que acontece? O metal, certo? Ele vai ser chamado de cátion. Ele vai ser o íon de carga positiva. O ametal vai ser o ânion, que vai ser o íon de carga negativa. Na ligação iônica, um elemento ele vai perder, o outro elemento ele vai ganhar. O metal sempre vai perder elétrons, certo? Ele vai perder elétrons para ficar com carga positiva. Enquanto o ametal, ele sempre vai ganhar elétrons, certo? O metal sempre vai perder, ele vai ter menos, certo? Elétrons. Ele vai ter 1, 2 ou no máximo 3 elétrons na última camada, depois da distribuição eletrônica. Enquanto que os ametais, eles podem ter 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, tá? Lembra a questão
a questão de perder e ganhar elétrons, né? A regra do octeto diz o quê? Os elementos têm que ganhar ou perder elétrons para chegar à configuração de um gás nobre, tá certo? Então é nessa ideia que nós vamos montar nossos exemplos e realizar a ligação iônica. Então vamos lá para os exemplos. Para que vocês lembrem dos exemplos, a gente tem que primeiro fazer o diagrama de energia, tá? Vou fazer aqui. No diagrama, que era feito assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S2, tá? Depois vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, P6 com 6 elétrons. Nós vimos isso em sala. Depois o 3, 4, 5 e 6, D10. E por último, 4 e 5, F14. E a gente sempre vai observar ele, né? Seguindo a setinha em diagonal. Certo? Esse é o diagrama que nós vamos estudar. Então vamos aos exemplos. Exemplo A. Vou colocar aqui sódio, número atômico 11, e cloro, número atômico 17. Né? Aí o que é que você faz? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que é para justamente chegar a 11, né? Primeira camada, camada K, segunda camada L, terceira camada M. O cloro, 1s2, 2s2, 2p6 dá 10, 3s2, 3p5, já que eu quero 17. Primeira camada K, L, M. Então como é que você faz? Na última camada, o sódio tem um elétron. Então precisa perder esse elétron para ficar estável. O cloro, na última camada, ele tem 7 elétrons. Então precisa ganhar um para ficar estável. Tá? Então como é que você faz? Sódio, ele tem 1, e cloro, ele tem 7. Então, o sódio doa o que ele tem para o cloro. Ele vai perder o que ele precisa perder, e o cloro está precisando ganhar um, vai receber. Sendo assim, depois dessa fórmula eletrônica, nós vamos montar os íons. Então, sódio, perdeu um, quem perde, perdeu um, quem perde é positivo. Cloro, ganhou um, quem ganha é negativo. Certo? Como os valores são iguais, eu não vou utilizar, vou só cancelar quando eles forem iguais. Tá? Se fossem diferentes, que eu vou mostrar no próximo exemplo, a gente ia inverter. E a partir daqui eu vou formar meu composto, né? NaCl. Lembrando que o positivo sempre vem primeiro e depois o negativo, tá? Vamos para o exemplo B aí. Do B, eu vou colocar cálcio 20,
E eu vou pegar um outro elemento, fósforo, número atômico 15. Então, faço a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Dá 20. Camada K, L, M, N. No fósforo, 15, né? 1s2, 2s2, 2p6 dá 10, 3s2 dá 12, 3p3 dá 15. K, L, M, tá? Na última camada, se você observar, do cálcio, tenho 4 elétrons. E do fósforo, eu tenho 5 elétrons, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar o cálcio com 2 elétrons e o fósforo com 5. O cálcio precisa perder 3. O cálcio precisa perder 2, aliás. E o fósforo precisa receber 3. Então, os 2 que o cálcio tem, eu fiz a doação. Só que o fósforo precisa de 3. Então, eu vou colocar outro cálcio com a mesma quantidade e vou fazer a doação de mais um. Pronto. Então, o primeiro cálcio está estável, o fósforo está estável. Só que o segundo cálcio ainda tem um a mais. Então, eu desenho outro fósforo com a mesma quantidade, 5, e faço a doação do elétron do cálcio. Mas agora, esse novo fósforo está precisando de mais 2. Aí eu desenho outro cálcio com a mesma quantidade e faço a doação. Agora todo mundo está estável, certo? Vamos fazer agora os íons. Cálcio. Cada cálcio, você não vai olhar para todos não, cada cálcio, ele perdeu 2 elétrons. Então, 2, quem perde é positivo. Cada fósforo ganhou 3 elétrons. Quem ganha é negativo. Então, vai fazer P, 3 menos. Como você observa que as cargas são diferentes, vai inverter. O 2 vai para os fósforos e o 3 vai para o cálcio. Formando assim Ca3P2. Então, esse vai ser o composto formado. E assim, consequentemente, tá? Existe uma outra forma de fazer, né? O exemplo, né? Vamos dizer, eu queira fazer a letra C aqui. Vamos pegar alumínio, que tem número atômico 13, e vou pegar um outro composto que é enxofre, que tem número atômico 16. Então, uma forma é você fazer utilizando a distribuição eletrônica. A outra é você não fazer a distribuição. Não perder tempo com a distribuição. Tá? Como assim, professor? Veja só. O alumínio tem número atômico 13. Aí você vem na tabela periódica, que vai estar na prova. Olha onde está o alumínio, certo? Você vai ter o alumínio na posição aqui, ó, 13, tá? Ó, 13. Se você observar a família do alumínio, ele é família 3A. Lembra lá de tabela periódica? A primeira coluna é 1A, a segunda coluna vai ser 2A, terceira coluna 3A, a quarta coluna vai ser 4A, né? Deixa eu repetir aqui, 1A, 2A, 3A, que é só as de cima, 4A, 5A, 6A, 7A e dos gases nobres 8A, certo? Então o alumínio ele está aqui, ó, número atômico 13, é 3A.
certo? E o outro é o enxofre, ó, 6A. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá para a nossa questão. Alumínio é da família 3A. O enxofre é da família 6A. Você precisa fazer a distribuição? Não, certo? O metal que tem menos elétrons, ele vai ficar positivo, a gente sabe disso. Então, ó, Al 3+. O enxofre, ele tem 6. Ele precisa ganhar. Então, ele vai ganhar quantos para ficar com 8? Então, o enxofre vai ganhar 2 para ficar com 8. E quem ganha é negativo. Ó, você já deixou de fazer a distribuição eletrônica e já foi direto para os íons, tá? Então, o que é que você faz aqui? Ó? Inverte, porque são diferentes. E a resposta vai ficar como? Al2S3. Rápido, prático e sem perda de tempo fazendo a distribuição eletrônica. Vamos fazer outro exemplo para você tentar entender melhor. Então, vou pegar, por exemplo, sódio, tem número atômico 11, tá? E vou pegar nitrogênio, que tem número atômico 7. Então, não vou fazer a distribuição eletrônica. Vou lá na tabela que vocês têm aí. Então, número atômico 11, sódio. Então, na tabela periódica, certo? Sódio está onde? Aqui, ó. Número atômico 11, está na família 1A, certo? E nitrogênio? Nitrogênio está aqui, ó. Número atômico 7, está na família 5A. Então, não vou precisar fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, volto lá. O sódio está na família 1A, o nitrogênio na família 5A. Então, ó, o que é que acontece? O sódio tem 1. Então, se ele tem 1, ele precisa perder esse. Então, sódio, quem perde é positivo, vai perder 1+. E nitrogênio? Nitrogênio tem 5. Quem tem mais vai chegar a 8. Então, se ele tem 5 para 8, faltam 3. Quem ganha é negativo. Como eles são diferentes, o 1 desce para o nitrogênio, que você sabe que não precisa colocar 1, né? E o 3 desce para o sódio. Então vai ficar como? Na3N. E assim é uma forma muito mais fácil de você montar a sua estrutura sem estar fazendo a distribuição eletrônica. A não ser que na questão fale sobre camadas, né? Ou que fale da distribuição eletrônica mesmo. Aí sim você é obrigado a fazer. Mas caso contrário, se não fizer, né? Se não for necessário, que nós vamos ver lá nos exemplos, na correção dos exercícios, né? Você vai ver que dá para fazer a questão direta dessa forma assim. Ok? Valeu, pessoal. Até mais.